Em 1 Coríntios capítulo 5, esse verso, ele sempre me deixou um pouco confuso, admito para os irmãos. O verso é esse aqui. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí eu sempre pensei, Senhor, é isso mesmo que o texto quer dizer? Então a pessoa, ela, nesse caso aqui, um filho possuiu a própria madrasta, a mulher do seu pai, e simplesmente expulsa ele do meio da congregação para que o corpo dele seja entregue a Satanás e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então quer dizer que a gente pode fazer atrocidade na carne e nosso espírito ser salvo no dia da volta de Jesus? E será que é isso mesmo que o texto quer dizer? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Eu meditando hoje de manhã, o Espírito me deu essa revelação aqui. Eu quero ver com os irmãos aqui que no original esse seu espírito não está escrito. Está escrito para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E nós vamos entender que é o espírito da congregação dos coríntios seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, vamos ler aqui o contexto todo, a partir do verso 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos, olha o detalhe, quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito, não é seu espírito, no original não tem seu espírito, e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, não é o espírito daquele malfeitor, mas é o espírito da congregação, porque o contexto aqui é a congregação. Tanto que no verso seguinte, no verso 6, o apóstolo Paulo fala: o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada? Portanto, livrem-se do fermento velho, para que sejam vocês massa nova e sem fermento, como realmente são. Queridos, imediatamente o Espírito me fez conectar com Josué capítulo 7. Josué, ele adentrou a terra prometida, ele conquistou Jericó, e num segundo reino que eles foram conquistar, é uma cidade chamada Ai. E eles enviaram apenas 3.000 homens para batalhar naquela cidade. Só que antes disso, Acã, perdão, meus irmãos, Acã, uma pessoa, ele desobedeceu às ordens expressas do Senhor. Que tudo que foi conquistado de Jericó não era para ser pego para si, não era para ser pego os despojos, é tudo pertencente, foi tudo pertencido a Deus, entregue a Deus. E Acã simplesmente pegou, né, uma capa babilônica, ouro, né, e uma outra coisa lá que eu não estou lembrando agora, e ele pegou escondido e ele desobedeceu. Uma pessoa desobedeceu e por causa disso os israelitas levaram uma surra dessa cidade chamada Ai. E nessa surra que eles levaram, 36 homens, 36 soldados morreram. Obviamente os soldados, cada soldado tinha suas mulheres, tinham filhos. 36 famílias foram prejudicadas por causa de um homem que desobedeceu deliberadamente às ordens do Senhor. E não é exatamente o que aconteceu aqui em 1 Coríntios 5? Um pouco de fermento prejudica todo o corpo. Então o que vocês vão fazer? Livrem-se desse fermento. Assim como o povo descobriu quem era o que tinha feito aquele pecado escondido, porque Deus revelou a Josué, Josué buscou o Senhor e não entendeu por que o povo perdeu na batalha, e Deus revelou para Josué, até ele descobrir que era Acã.
E o que eles fizeram? Se livraram de Acã, toda a sua família, infelizmente. Morreram, foram apedrejados. E depois daquele ato de terem livrados aquele fermento do meio do povo, Deus deu vitória para Josué. Vamos ler? Josué capítulo 7, versos 1 a 5. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Olha só, os israelitas, a congregação, mas na verdade foi só um. Um só foi infiel. Aí ele continua. Acã, filho de Carme, filho de Zine, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó para Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então, depois que Josué descobriu que era Acã, ele se livrou de Acã, olha aqui no capítulo 8, verso 1. E disse o Senhor a Josué, agora Josué, realmente, não tenha medo, você se livrou do fermento velho. Não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Dali em diante, Josué venceu todos os reinos que lutou, conquistando 31 reinos. Para cada batalha, uma direção específica de Deus. Por quê? Porque o povo estava unido. E ele havia livrado o fermento do meio deles, que era Acã. Todo povo, meus irmãos, ele é prejudicado. Uma congregação, ela é prejudicada quando há uma pessoa que está andando em pecado e ele não é confrontado. E ele não é tirado do meio deles. Então eu consigo entender agora. Então, no verso 5, entreguem esse homem a Satanás, a Acã, para que o corpo seja destruído. Olha aí, Acã foi destruído. E seu espírito, não é seu espírito, na nova versão internacional está seu espírito, mas no original não é seu espírito, se seu não está. Isso foi inserido pelo tradutor para poder, porque ele entendeu que era o espírito daquele sujeito, mas não, no original, eu sei porque eu entrei na minha Bíblia com aplicativo hebraico e grego e vi lá que esse seu não tem tradução, ou seja, ele não está nos originais. Então, para que o espírito da congregação, queridos, seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada, todo o corpo? Então livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Celebrem vocês a festa. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais coisas vocês não devem nem comer. Em 1 João, João escreve lá, nem saúdem essas pessoas. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Então, expulsem esse perverso do meio de vocês. Eu estou lembrando aqui agora de 1 Coríntios 11, que o apóstolo Paulo escreveu lá. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, os que morreram prematuramente, porque não estavam discernindo o corpo do Senhor. Queridos, o corpo do Senhor é a igreja, é o ajuntamento.
E eu creio que ainda havia muita imoralidade lá. Por isso que Deus permitia que muitos, até mesmo inocentes, morressem prematuramente, ficassem doentes. Será que isso não é a causa, meus irmãos, de muitas pessoas estarem enfermas nas igrejas e Deus não curar? Então, eu creio que esse texto aqui não é que ele seja entregue a Satanás para que o seu espírito fosse salvo, porque não tem lógica. Então eu vou praticar imoralidade, vou fazer o que eu quiser, eu vou ficar doente, Deus vai me entregar para Satanás e no dia da volta dele eu vou ser salvo, meu espírito vai ser salvo? Não, o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23 ele fala que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então nós temos que conservar também o nosso espírito irrepreensível. Quando a nossa alma permite que coisas impuras entram dentro de nós, o nosso espírito é afetado, o nosso corpo também. É o espírito, alma e corpo que tem que estar, todos eles, conservados, irrepreensíveis. Então, meu corpo vai ser destruído, meu espírito salvo? Não tem nenhuma conexão com a palavra. Então, eu creio que esse espírito seja salvo no dia do Senhor é o espírito da congregação. Então, queridos, é muito importante nós termos unidade nos nossos ajuntamentos. E se virmos alguma coisa errada, nós temos que denunciar, porque isso vai atrapalhar o andamento do corpo de Cristo naquele local. E que nós possamos pedir ao Senhor espírito, discernimento de espíritos, para que possamos discernir essas pessoas que estão no oculto. Josué buscou orientação ao Senhor e recebeu a resposta. Então que possamos buscar ao Senhor orientação, para que Deus possa revelar o que está acontecendo de errado, para que o espírito da congregação seja salvo no dia do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.